Olá, boa tarde. Meu nome é Ana Paula Nascimento, eu sou psicóloga socioclínica, trabalho na perspectiva sistêmica e hoje eu quero abordar um tema muito importante para mim, chamado codependência afetiva. Quando eu venho falar desse tema, eu quero dizer exatamente qual é a relação que a gente pode ter com as pessoas que a gente ama e que muitas vezes se encontra adoecida, né? E a partir daí eu quero começar a falar o que é a codependência afetiva. Tem alguns trabalhos, né, que eu já participei como coautora falando sobre esse tema e é um prazer poder repeti-lo porque é algo que está muito pertinente a todos nós no dias de hoje, enfrentando a Covid-19, nesse momento de pandemia mundial e que a gente está se relacionando o tempo todo com as pessoas. Então eu vou começar lendo um trecho, né, do que é a codependência afetiva. É uma condição emocional, psicológica e comportamental que se desenvolve como resultado da exposição prolongada de um indivíduo ou a um conjunto de regras opressivas que evitam a manifestação aberta de sentimentos e a discussão direta de problemas pessoais e interpessoais. E não bastando, podemos tomar como aquele comportamento aprendido e derrotistas ou defeitos de caráter que resultam numa reduzida capacidade de iniciar ou participar de relacionamento afetivo. Nossa, Ana, mas que confuso, o que é isso? E aí eu vou te dizer. A codependência afetiva, ela aparece pra gente em várias situações. E uma delas, por exemplo, que é muito corriqueira para nós que somos mulheres, estamos dentro de casa nesse período de pandemia, de recolhimento social, que eu até prefiro esse termo, né? Para a gente poder entender que a gente está recolhido em si mesmo, que a gente pode fazer autorreflexão, autoconhecimento, e aí sair dessa dependência que a gente cria nos filhos, né? Então, onde que pode surgir a codependência? Onde que a gente pode perceber esse sintoma, né? E muitas reações adversas dentro dos relacionamentos familiares. Porque a codependência, ao contrário do que se pensa, não é somente sobre marido e mulher, né? Esposa e marido, mas mãe e filho, filho com mãe, com pai, patrão e empregado, empregado e patrão. Então fica muito nessa coisa da subjetividade, não, da sujeição, na verdade, né? Daquilo que eu dependo do outro para poder tomar uma decisão. Eu preciso da aprovação do outro para decidir se vou ou se não vou. Então, acho que eu vou dar alguns exemplos para você para ficar um pouco mais claro ainda. Eu não fiz isso porque ele não gosta. Eu vou fazer o que o meu chefe está me mandando porque senão vou ter muitos problemas no meu trabalho. Mas você não tem coragem de falar com ele assim, olha, fulano, dessa forma, talvez não seja tão inteligente, tão oportuno fazer nesse momento, talvez a gente tenha um outro caminho melhor. Não, a gente opta por fazer para evitar um certo estresse, um certo problema, vamos dizer assim, mas muito numa sujeição mesmo daquilo que, né, submissão daquilo que poderia ser feito de forma diferente. Então, às vezes, para a gente deixar de fazer certas coisas, né, o codependente, ele tem essa dificuldade de se relacionar, de se manter na maior intimidade. E aí eu te digo mais, que esses comportamentos são sabotadores, né? São aqueles comportamentos que deixam a gente fora do nosso normal, porque eles tiram da gente a nossa própria vontade. Então, a gente tem que começar a se observar, né? Então, ao longo desse meu trabalho, desse meu processo dentro da clínica, da minha observação, eu fui entendendo que muitas vezes a gente tem um comportamento agressivo, ruim com o outro, mas muitas vezes porque a gente permite que ele faça isso com a gente. Eu pego essa xícara, é minha, bebo, volto, mas como eu estou em volta com muitas pessoas, essa xícara é minha, inclusive ela está personalizada, né? E aí o que eu faço? Eu não quero que ninguém utilize. E isso eu faço com
com as pessoas que estão à minha volta, né? Isso eu faço com tudo que eu experimento, né? Com as pessoas que me cercam. Então, eu sou assim com os meus amigos, eu sou assim com a minha namorada, com o meu namorado, com o meu marido, com a minha esposa. E isso vai trazendo acúmulos de situações e de, como é que eu vou dizer? Problemas, né? Relacionais. Então, a gente cria dificuldades de ter limites dentro da relação. Então, nesse momento de pandemia, o que a gente tem visto? Muitos feminicídios, muitas discussões. Então, a gente vai percebendo que os limites que são colocados ou impostos para a gente durante a nossa caminhada de convívio com os familiares, chefes e amigos, porque essa dependência que a gente cria do outro causa em nós uma sensação de pessoa incapaz, né? Que a gente não dá conta de fazer as coisas sozinhos, eu preciso do outro para ser feliz. E isso não é uma verdade, né? Então a gente tem que perceber os limites internos e externos para que façam da gente pessoas melhores, né? E que as nossas relações se tornem realmente relações mais maduras, mais assertivas, mais empoderadas, né? Então a gente precisa de ter um termômetro dentro da gente que nos mostre realmente como que a gente pode conduzir isso. Então eu estava falando da xícara e às vezes a briga, a discussão dentro de casa ou dentro das relações é por coisas mínimas. Mas não é nem pelo objeto, é porque eu vejo o outro como meu objeto, né? Como aquele que realmente me pertence e que ele precisa estar sob a minha tutela, sob a minha guarda, sobre as minhas ordens, para que as coisas realmente se tornem positivas e legais. Então, o codependente, ele não dá conta de fazer as coisas por ele mesmo. Ele acredita que se sujeitando às regras do outro, ele está feliz ou ele vai ser mais feliz. Então, é um convite mesmo a gente repensar qual que é o limite que a gente tem demarcado entre nós dentro das nossas relações. Principalmente nesse momento de pandemia, que a gente está só mais dentro de casa, cercado das pessoas que teoricamente a gente ama e que nos amam também. Mas como que eu posso dizer isso para elas? Como que isso pode ser transformado dentro das relações? Então, esses limites, alternâncias, né, de barreiras e ausências, da percepção do abuso, né? Quantas vezes a gente é abusado quando um filho, por exemplo, diz pra gente assim, mãe, você podia fazer tal coisa pra mim e aí em troca eu faço outra coisa pra você, né? Isso, muitas vezes, dependendo do contexto, é um abuso. Mas é meu filho, eu tenho que fazer, porque senão ele vai ficar triste, ele vai chorar. E aí eu tenho que fazer por ele. Será que é isso mesmo? Será que eu não estou me tornando uma pessoa tão dependente desse amor, tão carente dessa aprovação, que eu faço essa permuta, né? Essa troca? E assim, a permuta e a troca parece uma coisa comum, normal, nos dias de hoje, nas relações profissionais, inclusive comerciais, mas e nas relações de afeto? Como que anda isso para você aí? Será que você não está realmente seguindo alguns caminhos que são perigosos? Então, entender a codependência afetiva é um pouco disso. Entender qual que é o meu limite dentro da minha relação, independente de quem seja, tá? De quem a gente esteja falando nesse momento. Então, fica aí uma boa reflexão para você. Para a gente poder pensar como está a minha relação com as pessoas que me cercam, né? E qual o poder que eu tenho de mudar a minha relação mediante isso tudo. Eu quero deixar para vocês um textinho, né? Assim, na verdade é uma pequena frase, né, da Colette Dowling. Os relacionamentos são como uma dança, como uma energia visível indo e voltando de um parceiro para o outro. Dentro de uma relação há essa troca de energia, né? E que ela seja mútua, que eu não fique condicionado a somente dar da minha energia e não receber na mesma intensidade. Obviamente isso muitas vezes não é possível mesmo, né? Até por conta do tipo de relação que a gente já estabeleceu. Mas a gente pode mudar,
Então fica aí um convite, né, a essa reflexão do que é ser dependente afetivamente do outro e o quanto isso pode realmente nos afetar, tá bom? Então fica aí meu grande abraço e eu espero ter podido ajudar você a entender um pouco mais desse tema. Em breve a gente vai falar mais sobre isso. Um grande abraço!